Fala galera, tudo bem com vocês? Estamos aí para mais uma videoaula. Hoje o nosso assunto é um assunto que tem tudo a ver com a nossa realidade. Afinal de contas, nós vivemos numa era moderna, alguns filósofos vão dizer até uma era pós-moderna, né? E fruto de grandes inovações tecnológicas, fruto de um grande desenvolvimento técnico ao longo do tempo. Afinal de contas, hoje a nossa vida é muito mais cômoda e nosso processo produtivo é muito mais rápido, haja vista as inúmeras transformações que a sociedade passou até esse momento. Transformações essas que vão ter uma aceleração significativa no século XVIII, com a chamada Revolução Industrial. E esse é o tema da nossa aula de hoje. Bora lá! Pessoal, um pensador chamado Alvin Toffler, ele vai definir, por meio de uma teoria, os processos que elevaram ou que levaram a sociedade atual nos seus estágios de transformação, nos seus estágios de modernização, né? Ele vai dividir esse período em três ondas, né? A primeira onda, ele vai dizer que ocorreu lá no período neolítico, mais ou menos a partir de 10 mil anos atrás, com a chamada Revolução Agrícola ou Revolução Agropastoril. Ou seja, é nesse período que os primeiros agrupamentos humanos vão deixar de ser nômades e vão passar a ter uma vida sedentária. Ou seja, é o chamado meio técnico. A sociedade passa a dominar a técnica da agricultura e também da domesticação dos animais para trazer um benefício claro e evidente para si próprio. Ou seja, é o homem acumulando conhecimento e fazendo esse conhecimento a seu favor para facilitar o seu dia a dia. Então, ou seja, essa é uma das primeiras grandes revoluções que acontece na história da humanidade. A segunda onda é justamente o que nós vamos estudar na aula de hoje, que é a Revolução Industrial, a partir de 1750, né? E ele vai chamar isso de meio científico. É quando, de fato, todo o aprimoramento técnico acumulado até 1750 vai ter uma aceleração muito grande e vários inventos vão surgir, principalmente, né, com os motores a vapor, surgimento de várias máquinas e aumento significativo do processo produtivo. Ou seja, a segunda onda ela marca, né, ela tem uma distância muito significativa da primeira onda, né, milhares de anos aí, e nós vamos perceber que é a segunda onda que vai determinar como o mundo vai viver, né, com o advento da máquina, né, tudo vai ser desenvolvido em torno do tempo, em torno daquilo que é produzir cada vez mais em menos tempo. Então, a humanidade vai ganhar dois senhores, a máquina e também o relógio, que vai ajustar a vida da sociedade. Vocês devem estar lembrados que nosso período de aulas aí, sempre que trocava a aula, soava um sino, tocava um sinal, né? Isso é herança ainda da fábrica, é herança ainda da Revolução Industrial, onde o sino marcava o ritmo da vida das pessoas, onde começava a jornada de trabalho e encerrava a jornada de trabalho com aquela sirene. Então isso foi transportado para a sala de aula, como se a sala de aula fosse um meio também de se produzir cabeças pensantes, né? De ter um modelo de produção. E a terceira onda é a partir de 1980, que ele vai chamar isso de Era do Conhecimento. Então percebam que até 1750 as mudanças, o meio técnico, as mudanças vão ser vão ser mudanças graduais, né? Mudanças que vão ser acumuladas ao longo do tempo, mas é justamente a partir da Revolução Industrial que vai haver um salto tecnológico, um aprimoramento técnico muito mais rápido, que vai mudar de uma vez por todas a forma com que as pessoas vão lidar com a produção. E é isso que nós vamos ver na aula de hoje, onde surgiu, quando surgiu e quais os desdobramentos dessa Revolução Industrial nessa nossa sociedade moderna. Então, o conceito, né, de Revolução Industrial passa pelo processo de aceleração do processo de produção, principalmente na troca da força de trabalho, na troca da motricidade, ou seja, antes a força estava voltada para o homem, né, o trabalho artesanal que dominava todas as etapas de produção. A partir do momento do processo da Revolução Industrial, essa produção vai tirar o homem do centro e vai colocar a máquina, né? Então vai ser uma consolidação nesse contexto da produção capitalista, de se produzir mais em menos tempo, baratear custo, né, e fazer com que o produto fosse cada vez mais aceito. Assim também, a Revolução Industrial ela vai colocar fim às relações feudais de produção,
onde muitos trabalhadores ainda eram presos à terra, eram presos a antigas estruturas do regime feudal, né, dando aí a abertura para que o capitalismo se enraizasse como sistema econômico que fosse dominar principalmente o mundo ocidental, né, baseado na propriedade privada, baseado no aumento da produção, principalmente por meio das fábricas, né, tudo isso por meio de particulares, isso não pertence ao governo, mas pertence a uma pessoa. A divisão do trabalho, né, que antes, no processo artesanal, o indivíduo ele dominava todas as etapas de produção, já na produção industrial, ele vai dominar apenas parte da produção, isso vai ficar mais claro adiante na nossa aula. Tá? O processo produtivo passa a ser em centros urbanos, né, e principalmente vai surgir uma nova classe social, a classe social que vai ser chamada de operários, aqueles que vão trabalhar na indústria. O Marx, né, Karl Marx vai dar um nome um pouquinho diferente, vai chamá-los de proletários, né, aqueles que vão vender a sua força de trabalho em meio a esse processo produtivo. Quais os fatores que vão levar, né, ao surgimento da Revolução Industrial? Ela não surge do nada, tá? Vai ser proveniente aí de um acúmulo primitivo de capital. O que quer dizer isso? De todo o recurso que as potências europeias acumularam ao longo da exploração, né, das colônias principalmente, inclusive colônias americanas, como é o nosso caso do Brasil. Né? A matéria-prima vai ser a que vai ser fomentada, que vai ser inserida nessa dinâmica de produção, é o algodão. Até porque as primeiras fábricas que vão surgir vão ser indústrias têxteis, ou seja, vai se produzir tecido, principalmente vindos aí das colônias inglesas espalhadas pelo mundo. Tá? Isso vai ser fruto também de uma mão de obra barata, né? Afinal de contas, vai sobrar, vai ter um excedente nessas cidades que vão acabar aí servindo como mão de obra barata, né? Com baixo custo, para alimentar essas fábricas que vão surgir. E sem contar também que o surgimento dessas fábricas vai acabar gerando também e vai necessitar de um mercado consumidor. Mercado consumidor esse que vai estar tanto dentro da Europa como também nas áreas coloniais que vão comprar, que vão consumir esses produtos produzidos na Europa, principalmente na Inglaterra. E aí uma frase do Eduardo Galeano, né, que tem relação direta com a nossa história. Ele diz o seguinte: o ouro brasileiro deixou buracos no Brasil, templos em Portugal e fábricas na Inglaterra. Ou seja, o Brasil, durante o período que foi colônia de Portugal, teve o ouro retirado daqui, mas esse ouro não prosperou em Portugal. Esse ouro acabou desaguando, tendo um fim último aí, como a Inglaterra, que era uma credora de Portugal, ou seja, emprestava muito dinheiro para Portugal e Portugal pagava com ouro brasileiro, ou seja, indiretamente, nós brasileiros, o Brasil, enquanto colônia portuguesa, financiou essa acumulação primitiva de capital que vai resultar na Revolução Industrial lá no século XVIII. Então tem uma ligação direta aí. E aí uma linha do tempo com os processos produtivos, pessoal. Observa que lá na Baixa Idade Média, né, o trabalhador é que controla toda a produção. Ou seja, o artesão que produz uma cadeira, por exemplo, ele dominava desde a ida a uma floresta para retirar a madeira, né, a trabalhar aquela madeira, até entregar o produto pronto, né, o produto acabado. Ou seja, ele dominava todas as etapas de produção. Então ele sabia do começo ao fim como produzir uma cadeira. Tá? No processo já de manufatura, na Idade Moderna, né, vai ter a figura por trás do artesão, vai ter a figura de um capitalista. Alguém que vai contratar vários artesãos que vão trabalhar num único local, tá? Produzindo cadeiras. Então agora não existe apenas um único artesão, existem vários, mas agora o produto que ele produz não é mais dele. Né? O produto que ele produz agora é de um empresário, né, de um capitalista que está contratando o seu trabalho. Mesmo assim, ele ainda domina boa parte das etapas de produção. E aí, com o advento da máquina, com o advento da fábrica, né, da nossa idade contemporânea, o local de trabalho não vai ser mais a casa dele, vai ser uma fábrica que ele vai ter que se deslocar para trabalhar, vai ser uma indústria. Né? Essa indústria ela pertence a um empresário, a um capitalista, assim como todo o necessário para a produção da cadeira. Né? E agora esse trabalhador vai ocasionar a divisão do trabalho. Ao invés dele fazer todo o processo produtivo de produção dessa cadeira, ele vai produzir apenas parte dela, que seja o assento, que seja o encosto ou que seja as pernas. Então cada um
vai fazer parte da cadeira nesse processo produtivo, vai ganhar tempo, porque vai estar num processo mais rápido, com mais pessoas fazendo, né? E esse produto final vai ter um custo mais baixo e ao longo que vai ser produzido numa escala maior. Só que com uma diferença, agora o produto produzido não pertence mais ao artesão, não pertence mais àquele que de fato o fabricou, mas pertence ao dono da indústria. Vai haver uma separação clara entre produtor e mercadoria. Tá? Ou seja, o artesão não é mais dono daquilo que ele produz, ele vai ganhar em troca disso um salário para fazer todo esse processo produtivo, não sendo mais dono daquilo que produz. A Inglaterra é o berço da indústria, né? Apesar de ter uma rival de peso, que é a França, durante um bom tempo, mas é justamente na Inglaterra que vai surgir e que vai ter o grande boom, né, industrial a partir do século XVIII. Né? Por que os ingleses vão ser os primeiros? E aí tem N fatores que vão apontar para esse caminho. Tá? Primeiro, a questão de toda a estrutura que tinha dentro da Inglaterra, principalmente com a lei de cercamentos, né? Que alguns monarcas ali vão privatizar, vão tornar particulares áreas que até então eram áreas feudais. E aí vai acabar obrigando com que aquela população que abrigava essas áreas de campo procurasse uma outra forma de sobreviver. Afinal de contas, essas áreas seria agora um campo fechado pertencente a alguém. Né? Assim, vai ocasionar um êxodo rural, esses camponeses vão sair dessas áreas rurais e vão migrar para os grandes centros urbanos e lá vão fornecer uma mão de obra barata, afinal de contas tinham que comer, tinham que se alimentar e aí vão trabalhar a preço quase de nada. Assim como a criação de ovelhas também, né, a partir desses cercamentos, onde particulares vão produzir, que vão fornecer lã para essas fábricas também terem aí a matéria-prima necessária para toda a produção. No campo político, né, a burguesia vai limitar os poderes do rei, a burguesia que é aquela classe que vai produzir comerciantes, tá? E que vai ganhar grandes poderes, principalmente na área da economia, para poder administrar toda a produção dentro de seus países. Né? O parlamento, né, os congressos, né, as leis vão beneficiar a burguesia, tanto que os atos de navegação de 1651 também vão dar o domínio ao mar aos burgueses. Né? O predomínio do ideal burguês também vai se consolidar após a Revolução Gloriosa, que nós vamos ver também no momento oportuno. E assim como também o domínio de vários mercados coloniais, de várias colônias, que vão comprar absurdamente dos ingleses. É o caso, por exemplo, do Brasil, né, de Portugal, no caso que não era uma colônia, um país europeu que comprava muito dos ingleses, e por consequência o Brasil, por ser colônia de Portugal, também vai receber produtos manufaturados na Inglaterra. Afinal de contas, o Brasil não tinha nenhuma fábrica de parafuso, então tudo que fosse manufaturado, né, no período colonial vinha da Inglaterra. Sem contar que a Inglaterra contava com reservas minerais, né, chamadas jazidas de carvão. Lembrando aqui que essa jazida de carvão é o carvão mineral que é encontrado no solo. Tá? Esse carvão mineral é que vai servir de combustível para os primeiros motores a vapor que vão surgir. Tá? Sem contar também que todas as inovações vão ser embaladas aí pelo aquele espírito investigativo, aquela busca pela razão, a busca pelo conhecimento, né, a partir das ideias iluministas que se propagaram na Europa, a partir da Revolução Francesa, e vão ganhar corpo, né, no mundo todo. Assim como na Inglaterra também a chamada Lei dos Pobres, né, que vai permitir a exploração essa classe miserável nos centros urbanos, né, como Londres, por exemplo, que vão servir como mão de obra barata nessas fábricas aí. Então, um excedente de trabalhadores, ou seja, sobrava gente para trabalhar, vai fazer com que os salários fossem baixos, péssimas condições de trabalho, né? Mas tinham que comer, então por isso se sujeitavam às condições mais insalubres aí de trabalho, trabalhando de 16 a 18 horas por dia, em troca apenas de um salário miserável. Assim como a própria religião vai incentivar também esse espírito inventivo. A partir do momento em que a igreja perde terreno para as igrejas protestantes, né? Vai acontecer que o estímulo ao lucro vai ser um sinal de que Deus está abençoando. Então, ou seja, a burguesia vai buscar cada vez mais se enriquecer, afinal de contas, as portas do paraíso agora estão abertas também para aqueles que são ricos.
coisa que a Igreja Católica questionava e condenava durante o período em que ela era a única religião predominante no mundo, principalmente no mundo ocidental, né? Então, uma definição clássica aí de revolução industrial, né, é um conjunto de transformações técnicas que vai facilitar a vida das pessoas. Então, quando a gente fala em tecnologia, nós não estamos falando apenas de um celular, apenas de rede Wi-Fi, apenas de comunicação sem fio, apenas de eletricidade, apenas de celulares carregados apenas por indução sem fio. Mas nós estamos falando de aprimoramentos técnicos. Tá? Por exemplo, o celular, como eu falei anteriormente, ele é um aprimoramento técnico, porque ele vai juntar duas tecnologias. A tecnologia de comunicação, vinda do telefone com fio, e a tecnologia da comunicação sem fio por meio das ondas de rádio. Então, ou seja, ele vai juntar o telefone básico, né, e também a tecnologia do rádio e vai dar origem aí a um produto ainda mais inovador. Tá? Mas se a gente pegar, por exemplo, na Idade Média, a charrua, que era uma forma de arado, era uma invenção, era algo tecnológico, porque era um aprimoramento técnico dos antigos arados que não eram tão eficientes. Então, o que nós chamamos de tecnologia está ligado ao aprimoramento técnico, aquilo que vem para aperfeiçoar, para melhorar, para dar mais comodidade à vida do homem. E não necessariamente apenas a esses itens aí mais modernos que nós temos conhecimento hoje. Tá? E aí algumas inovações técnicas ao longo da Revolução Industrial, né? A primeira máquina, né, de fiar movida aí, a chamada Spinning Jenny, criadas pelo James Hargreaves. Tá? O Richard Arkwright vai fazer também o primeiro tear hidráulico movido pela força das águas, né, o Water Frame, que vai ser nomeado. Em 1712, né, o Thomas Newcomen vai transformar ali, vai usar o motor de uma máquina a vapor para bombear a água das minas. Tá? O James Watt vai desenvolver a máquina a vapor, né, assim como o americano Robert Fulton também vai utilizar o primeiro barco a vapor também para transportar mercadorias nos Estados Unidos. Né? Assim como a locomotiva a vapor vai surgir, né, em 1814 também, já no século XIX, o jornal Times vai colocar em vigor a primeira imprensa a vapor, ou seja, que produzia-se com os jornais, né, os escritos da época, com rapidez ainda maior. Então aí nós vemos as diferenças básicas da primeira fase da Revolução Industrial, de 1750, 1780 até mais ou menos 1860. O material básico, matéria-prima, né, dos motores é o ferro. A fonte energética, aquilo que vai fazer com que os motores funcionassem, é a queima do carvão, né, por meio, né, do vapor aí que os motores funcionavam. E o setor industrial, que vai ser o mais aquecido, vai ser o setor têxtil. A segunda fase da Revolução Industrial já é após 1860, já é no século XIX. O material básico já é o aço, né, que vai dar origem aos motores, uma liga mais resistente do que o ferro. Tá? A fonte energética já vai ser a eletricidade e também os motores a combustão movido a petróleo. Já é um aprimoramento técnico dos primeiros motores a vapor, mais eficientes, mais fortes, né, e com uma fonte de energia ainda mais tranquila de ser manuseada. E o setor industrial já vai diversificar muito a produção, não ficando apenas no quesito têxtil. E aí, algumas fases da Revolução Industrial, né, só para elencar aí as principais diferenças entre elas, né, desde a primeira fase e a segunda fase, para que a gente possa visualizar com uma forma muito clara como esse aprimoramento técnico se acelera num curto espaço de tempo, desde 1750, né, iniciando a primeira fase, quando já na segunda fase, 100 anos depois, a forma de se produzir estava ainda mais eficiente, com motores mais eficientes, com uma forma de se produzir numa escala ainda maior, economizando tempo, aumentando a produção, diminuindo o custo, favorecendo aí essa produção em larga escala que vai ser predominante nas sociedades modernas. E aí, pessoal, falando sobre Revolução Industrial, eu deixo 3 dicas de filmes para vocês, tá? Que vocês possam aí se entreter nesse período de quarentena. O primeiro aí é um filme do Chaplin, né, Modern Times, ou Tempos Modernos, que vai mostrar o cotidiano de uma fábrica, onde o Chaplin vai ser o operário
que vai ser explorado a todo custo. Então vale a pena assistir, tá? Esse filme tem disponível no YouTube gratuitamente, podem acessar lá que vocês conseguem ver. O do meio aí é o Oliver Twist. O Oliver Twist é a história de um órfão, né? O plano de fundo é Londres durante a Revolução Industrial. Então dá para se ver as máquinas funcionando, uma cidade em convulsão social, um excedente populacional muito grande, pessoas vivendo na miséria, uma má distribuição de renda, muitos miseráveis, né? Uma urbanização desenfreada, um inchaço populacional, falta de saneamento básico. Então esse é o contexto do filme. É uma história muito bonitinha, vale a pena ver também. Tá? O outro já é um filme que se passa na França, né, o Germinal. O ator principal desse filme é o Gerard Depardieu, que vai mostrar como era a vida, né, de trabalhadores trabalhando numa mina de extração de carvão mineral. Então, como era custoso, como era sacrificante e como esses operários aí eram explorados sem nenhuma perspectiva de melhora. Então, esses filmes servem para ilustrar bem o contexto da Revolução Industrial, ocupar o nosso tempo, dar novos ares às nossas ideias e principalmente ilustrar esse período que eu mencionei para vocês. Então, eu espero que tenham assimilado parte disso. Qualquer dúvida, vou estar disponível com vocês no fórum. Levem os questionamentos, levem as dúvidas, vou estar à disposição de vocês, que aí a gente pode trocar uma ideia lá e continuar as nossas aulas, continuar a nossa troca de conhecimento. Certo, pessoas? Obrigado, até a próxima. Abraço.